pessoas! E aí, meus queridos amigos? Estou mais uma vez aqui com vocês, aqui no Meta, com o nosso curso de Biologia, inclusive com inúmeras novidades nesses tempos de quarentena. Vamos depois mostrar para vocês alguns novos apontamentos referentes ao nosso caminhar, certo? Então, a partir da semana que vem, teremos algumas novidades com relação à nossa semana de atividades no curso de Biologia. Vocês irão receber algumas orientações, alguns tutoriais referentes às nossas próximas aulas que vão acontecer, se ligue, vão acontecer sim, ao vivo, vocês nas casas de vocês, eu aqui conversando com vocês e ao mesmo tempo a gente tendo uma interação muito mais gostosa, né? É claro que os vídeos, as nossas aulas gravadas, elas são uma ferramenta indispensável, claro, mas é de fundamental importância que a gente também tenha essa troca, consiga inclusive ter uma relação de diálogo nas nossas aulas, tá certo? Então, se ligue, muitas coisas boas que vão acontecer a partir do momento que nós começarmos já a trabalhar nesse finalzinho, espero, de quarentena, pelo menos esses dias aí de maio, junho, né? Enfim, até nossos dirigentes e nossos representantes da saúde conseguirem, né, os cientistas da saúde, os nossos referenciais de conhecimento conseguirem dar uma expectativa, né, positiva diante dessa nossa pandemia, tá certo? Infelizmente, né, que está assolando o mundo e, claro, matando muitas pessoas. Então, se ligue, tá certo? Hoje nós vamos continuar a falar de biologia celular, dando sequência às nossas aulas que nós já gravamos, que vocês aos poucos estão estudando, estão revisando e a partir da semana que vem irão começar a trabalhar mais fortemente, voltar às atividades específicas em relação aos conteúdos, com exercícios, com tira dúvidas, tudo isso, claro, por enquanto, em casa, ou seja, se protegendo e ao mesmo tempo buscando a sua meta. Legal? Pessoas, hoje, dentro do nosso cronograma, nós vamos continuar falando de biologia celular, mas a partir de agora, nós vamos começar a falar de um compartimento mais, vamos dizer assim, funcional que a célula apresenta, que é o citoplasma. Até então, nós estudamos, por exemplo, a morfologia e a fisiologia das biomembranas. Lembre-se, as biomembranas, elas são as portas de entrada e de saída das células, independente se você tem um ser vivo procarioto ou eucarioto. Legal? No entanto, quando você invade o compartimento celular, você começa agora, dentro de um ambiente que é ricamente denso, não somente pelas diversas biomoléculas solubilizadas ou não, e nesse ambiente, um ambiente que a microscopia óptica é um ambiente homogêneo, mas que a microscopia eletrônica é um ambiente extremamente biodiversificado, nós vamos estudar o citoplasma, o citossol, ou até mesmo, como muitos retratam, a verdadeira usina de metabolismo celular, o centro desse metabolismo. Para nós entendermos melhor essa estrutura, esse compartimento, vamos fazer uma divisão didática desse citoplasma. Diante dessa divisão, você consegue ter um entendimento melhor e consegue compartimentalizar mais as suas informações. Então, por exemplo, o nosso citoplasma, ele é dividido na sua porção química, a porção química chamada de hialoplasma. Hialoplasma ou citoplasma fundamental. Esse citoplasma, ele, portanto, ele é uma composição química. Acima de tudo, você vai ter água, você vai ter proteínas, você vai ter lipídios, você vai ter carboidratos, todas as biomoléculas que nós já estudamos e que, como são biomoléculas, obviamente, elas fazem parte da vida. Temos um citoplasma que é chamado de figurado. Esse citoplasma aqui é, vamos dizer, o mais cobrado em relação aos nossos exercícios vestibulares. Por que, Adão? Porque é o citoplasma que apresenta
as chamadas organelas. Se ligue, organelas citoplasmáticas. São, sim, como você está entendendo, são estruturas ultramicroscópicas que têm funções específicas. Legal? Temos também, dentro desse citoplasma, um citoesqueleto que corresponde a uma estrutura, uma armação proteica que vai, por exemplo, favorecer alguns movimentos das células. Principalmente aqui, nesse citoesqueleto, nós vamos estudar, por exemplo, os chamados componentes estruturais dos eucariotos, principalmente. E é lá, dentro desse citoplasma, que nós também observamos a presença das chamadas inclusões citoplasmáticas, que correspondem ao que não apresenta funcionalidade dentro da célula. As organelas têm funcionalidade, as inclusões não. E o citoesqueleto, que é estrutural. Legal? Diante disso, vamos dividir essa massa citoplasmática, de acordo com esse esqueminha didático, nós vamos dividir esse compartimento citoplasmático de acordo com as suas regiões. Ou seja, nesse exato momento, nós começamos a falar do hialoplasma, aquilo que é hialino, ou seja, um plasma que tem como principal característica química ser um gel que dentro da química tem fases dispersantes e por isso a gente chama de coloides, que corresponde a essa massa citoplasmática, e essa dispersão de partículas dentro dessa massa citoplasmática configura duas regiões didáticas, claro, são duas regiões didáticas, onde a porção externa citoplasmática será chamada de ectoplasma, é uma porção mais viscosa, uma vez que esse plasma ele também será chamado de plasma gel, ou seja, é uma composição mais rígida, até porque as membranas, na sua morfologia, em relação ao seu contorno, essas membranas elas estão ancoradas, preste bem atenção, ancoradas em um grande grupo de biocomponentes que corresponde a essa chamada região de plasma gel ou ectoplasma. Já a porção mais interna, inclusive próxima ao núcleo, essa porção ela é chamada de plasma sol ou plasma solúvel. Plasma solúvel. O plasma sol, também conhecido como endoplasma, ele é mais fluido. Olha o nome, fluido. Por que, Analto? Porque é esse momento aqui, na porção mais interna, que fica próximo ao núcleo, que temos uma grande interatividade funcional. Então eu preciso ter um ambiente fluido para facilitar aquele metabolismo. Legal? Importante a gente observar uma característica dentro desse aloplasma que é muito importante, mas de fundamental importância para a funcionalidade das células, que é o que chamamos de variação entre os estados gel e os estados solúveis. Então você tem um plasma gel e um plasma sol que passam a ter uma variação dentro dessa composição química. Essa variação permite que vários movimentos citoplasmáticos ocorram. Chamamos tecnicamente essa variação de tixotropia. Olha o nome, tixotropia. E a tixotropia é essa variação que é, obviamente, contínua e que vai favorecer uma fase de dispersão de biocomponentes dentro da célula. E isso, claro, favorece o movimento. A ciclose é um movimento bem importante nas células vegetais. Aqui a gente tem um corte de uma planta muito utilizada como modelo vegetal na citologia, que é a Elodea.
A Elódia, por exemplo, tem aqui nessa imagem colorida, cada célula está aqui representada com a parede celular limítrofe, né, que faz a divisão, a separação dessas células, e você percebe aqui muitas partículas verdes pigmentadas com clorofila que estão dispersas. Essa dispersão em forma de ciclos dentro do citoplasma se dá em função das mudanças tixotrópicas entre o plasma gel e o plasma sólido, ok? E essa variação a gente chama de ciclose. Nós estamos muito acostumados com as variações que ocorrem nas células animais ou até mesmo nas células de protozoários. Inclusive, foi justamente em um protozoário, um estudo específico nesse grupo de protozoários, chamados de amebídeos, que nós conseguimos entender, por exemplo, já que são unicelulares, que esses movimentos internos da variação tixotrópica permitem que haja projeções citoplasmáticas. Essas projeções citoplasmáticas elas ocorrem em função dessa variação. Legal? Ah, Dalton, então quer dizer que se foi observado, estudado um amebídeo, portanto, o nome do movimento passa a ser um movimento ameboide. Mas é só em protozoário? Não! As nossas células têm também uma grande facilidade de promover esses braços, essas projeções, que inclusive nós vamos chamar de pseudópodos. Olha o nome, pseudópodos, que significa falsos pés. Os falsos pés nada mais são do que projeções tixotrópicas que vão favorecer, por exemplo, a locomoção ou até mesmo a defesa dessas células. Marinha, tem como editar? Tem, posso deixar. Me engasguei, ó, na hora. Me engasguei na hora. Na hora que eu ia falar. Tem problema? Não. E essas projeções, elas têm uma importância fundamental. Por exemplo, nas células de defesa, quando elas fazem a chamada fagocitose. Uma fagocitose nada mais é do que uma projeção que vai favorecer o englobamento de bactérias, de células que contêm vírus. Olha aí, falando de corona, nós vamos, por exemplo, ter uma imunidade bastante ativada, que causa a chamada síndrome inflamatória aguda, que caracteriza, no caso do coronavírus, a nossa insuficiência respiratória. E isso é, obviamente, um momento de pensarmos, por exemplo, de como contextualizar uma função dentro da citologia, dentro do citoplasma, do movimento amebóide, com um mecanismo de defesa. O pseudópodo, ele abraça, ele engloba os componentes para serem digeridos. Legal? Bom, de fato, o que mais nós destacamos no estudo citoplasmático é o estudo do citoplasma figurado, ou seja, o estudo do citoplasma que funciona. Esse citoplasma que funciona, ele apresenta organelas, estruturas que são membranosas ou não, e que vão ter uma função dentro daquela célula. Dependendo do tipo de célula, no organismo estudado, essas organelas elas vão ter um destaque, que é extremamente importante para a gente entender o todo, certo? O indivíduo tem uma função, por exemplo, macroscópica, vai lá, eu quero reduzir os níveis de glicose no sangue. Quem vai ter essa capacidade, por exemplo, de controlar esses níveis é um órgão chamado pâncreas, onde lá numa célula se produz um hormônio chamado insulina, que será secretado para que haja essa diminuição de glicose sanguínea. Essa conjunção de funções depende, por exemplo, das organelas lá nas células pancreáticas. Legal?
Essas organelas compõem o chamado protoplasma. E é o que nós vamos discutir um pouco agora. Vamos falar de ribossomos, vamos falar de complexo golgiense, de retículo endoplasmático, dos mitocôndrios, dos centríolos, enfim, uma grande quantidade de organelas. A parte das inclusões nada mais é do que um momento de observarmos as células também como formas de reserva de resíduos de um metabolismo. Então, muitas dessas inclusões são inertes, são biocomponentes que vão ter, por exemplo, que ser digeridos em um determinado momento ou serem expulsos daquela célula. É o que a gente chama de paraplasma, a parte não funcional, e protoplasma, o estudo dos organoides. E aí, vamos começar a estudar esses organoides. Agora, eu quero que você aprenda algo desde já, que você não vai mais esquecer. O estudo dos organoides ele é muito amplo, porque envolve uma grande quantidade de estruturas. No entanto, quando nós estudarmos os organoides, eu peço que didaticamente vocês façam a seguinte divisão. As organelas elas podem ser divididas quanto à presença de membranas. Então você tem organelas não membranosas ou organelas membranosas, certo? E você também tem um grupo de organelas que surgiu ao longo da evolução e que, portanto, são categorizadas como organelas endossimbióticas. Vamos repetir? Organelas não membranosas, organelas membranosas e organelas endossimbióticas. São 3 grupos de organoides que eu, Adalto, seu amiguinho aí, gosta de fazer e de esclarecer essa classificação para facilitar o seu entendimento. Legal? Quando nós estudamos as organelas, por exemplo, não membranosas, ponha na sua cabeça o seguinte: se é uma organela que não tem ainda membrana, provavelmente ela surgiu num determinado momento da história da vida, muito, mas muito remoto. E é verdade. Tudo que é muito membranoso, como no caso dos eucariontes ou eucariotes, células que são eucarióticas ou eucariontes, seres eucariontes, esses indivíduos eles têm células que são muito membranosas. Já os procariontes antigos, primitivos, praticamente não tinham estruturas membranosas. E, portanto, essas organelas, como os ribossomos, são bem primitivas. São tão primitivas, meus queridos amigos, que olha lá esse detalhe, ó. São as únicas organelas encontradas em todas as células. Não, peraí, todas as células? Sim. Para ter vida, uma célula precisa ter ribossomos. Sabe por quê? Porque dá para a gente ver aqui esse desenho que, inclusive, ilustra o que a gente já viu no módulo 1 atrás, na parte de biologia molecular. É um ribossomo fazendo a tradução do material genético. Logo, para que uma célula tenha vida, ela precisa ter ribossomos para traduzir suas proteínas. Bom, estruturalmente são moléculas chamadas de ribossomos, porque tem RNA, um tipo de RNA chamado de ribossomal, e, portanto, se é um tipo de RNA é transcrito do DNA. Então, esses ribossomos, eles estão presentes no núcleo, nas membranas do núcleo, no caso, a carioteca, que é um duplo envoltório membranoso, como também em organelas que nós vamos ver mais adiante no retículo endoplasmático granular, que a gente chama de granular, porque tem grânulos chamados de ribossomos. Antigamente, inclusive, esses grânulos eles eram conhecidos assim, como grânulos de Pallade. Grânulos de Pallade. São estruturas que hoje
lá na microscopia eletrônica, conseguem ser sedimentados e a gente consegue ter uma observação desses grãos. Legal? Beleza. São organelas que, inclusive, também são encontradas em outras organelas, como no caso de mitocôndrias e de cloroplastos. São estruturas que a gente vai entender depois, até por causa do próprio processo de evolução endossimbiótica. Essas organelas eram seres vivos no passado e, portanto, tinham ribossomos. Certo? Uma estrutura, uma organela ribossômica, ela tem duas subunidades. Uma subunidade maior e uma menor. As duas subunidades, quando estão juntas, elas estão fazendo justamente a tradução. Então, se você tem as duas subunidades juntas, naquela célula elas estão traduzindo o RNA mensageiro. Já vimos isso. Legal? As subunidades são formadas por RNA ribossomal sedimentadas em proteínas estruturais. Ok? Não há membrana. Função, síntese proteica, tradução proteica. Dependendo da célula, a gente tem unidades de sedimentação que variam. Inclusive, vocês vão ver que essas unidades, elas apresentam um S depois do número, por exemplo, 60S, 30S, 2S, S é uma unidade de sedimentação, conhecida também como unidade de Svedberg. É uma unidade, apenas uma unidade química para identificar a sedimentação entre proteínas e RNA. Legal? Se liga. Tem ribossomos porque tem tradução. Agora, quando nós começamos a falar das organelas membranosas, agora a gente já tem estruturas revestidas, limitadas por membranas. Adalto, que membrana, hein? Membranas biológicas, que nós já vimos. Toda membrana biológica tem a mesma natureza fosfolipoproteica que a gente já viu. Ah, Adalto, que faz osmose, que faz difusão, facilitar? Sim, todas as biomembranas, elas surgem a partir de um sistema integrado de membranas. Então, por exemplo, essa organela aqui que nós vamos estudar como retículo endoplasmático, até para a gente entender a formação da palavra, retículo é uma rede microscópica. Você ligou? Assim como, por exemplo, canalículo é um canal microscópico. Um homúnculo é um homem microscópico. E assim vai. Quando a gente usa essa expressão, esse sufixo, né? No caso daqui, por exemplo, retículo, esse sufixo indica algo microscópico. Então, nós temos uma rede microscópica, uma rede membranosa. Essas membranas, como vocês veem aqui nesse slide, nessa imagem, essas membranas, elas vêm da onde? Da membrana plasmática. Então, a gente tem um chamado sistema de integração de membranas. E, portanto, todas elas vão apresentar, claro, todas aquelas funções de transporte, de entrada e saída de água, de entrada e saída de biomoléculas e assim vai. No entanto, morfologicamente, estudando a forma da estrutura, nós vamos encontrar dois retículos. Um retículo endoplasmático que é rugoso, porque ele tem grânulos, e um retículo endoplasmático liso, agranulado. Nessa foto, a gente consegue ver o retículo liso e o retículo rugoso, que tem grânulos, que tem ribossomos. Presta atenção. Vou ligar aqui os 5 segundinhos do relógio. Presta atenção. Olha para essa foto aqui. Se você observa essa foto, você percebe que o retículo liso está mais afastado do núcleo.
enquanto que o retículo rugoso, mais próximo do núcleo. Entenda! Existe um porquê dessa morfologia. Observe, se eu tenho ribossomos, que são estruturas compostas por RNA, que todo RNA é transcrito de um DNA, é óbvio que esses ribossomos encontram-se próximos ou dentro do próprio núcleo. Logo, o retículo endoplasmático que tem ribossomos está localizado na região em volta do próprio núcleo. São inclusive mais achatadas as redes por causa dos ribossomos. É lá que ocorre o processamento da tradução. Como eu tenho uma rede aqui sem ribossomos, não há necessidade de estar próximo do núcleo. Logo, o retículo liso surge imediatamente nas periferias da própria célula, onde você encontra a membrana plasmática, claro. Beleza? Então a ideia é que a membrana ela vai se invaginando, olha a palavrinha usada em biologia celular, invaginar, para dentro. In é para dentro, e vaginar é para fora. Invaginar para dentro. Então você tem, portanto, uma entrada dessas membranas que se interiorizam para formar essas organelas, certo? Quando nós estudamos as funções de cada retículo, aí você vai ver o seguinte: morfologicamente eles são diferentes e funcionalmente também, mas ambos correspondem a uma grande rede. Se ambos correspondem a uma grande rede, ambos estão vinculados ao transporte de biomoléculas ali dentro, de água, de proteínas sintetizadas, de lipídios, enfim. Agora, a síntese proteica, a tradução da proteína, só quem faz é o retículo endoplasmático rugoso, que a gente chama aqui de granular. Aí eu dou essa referência da sigla, né, REG, retículo endoplasmático granular. Apenas ele faz a síntese proteica, a tradução proteica. Ok? Todo o nosso processamento ocorre no retículo rugoso, que tem os ribossomos associados às suas membranas. Agora, no retículo liso, como você tem um retículo ausente, mais longe do núcleo, esse retículo é muito utilizado para dar continuidade aos transportes e, claro, às também sínteses e metabolismos das biomoléculas. Então você vai ver, por exemplo, no retículo liso, não granular, a metabolização lipídica, síntese de hormônios, síntese de derivados lipídicos, como quebra de fosfolipídios, como a síntese de esteroides lá no fígado. Você vai ter, por exemplo, uma função também no fígado, no caso dos animais, muito importante, que é a detoxificação, a quebra de toxinas, como o álcool etílico, por exemplo, como os diversos fármacos que podem, dependendo da quantidade, né, do excesso, podem ser danosos. Esses fármacos, eles, portanto, eles são quebrados, metabolizados lá no retículo liso, certo? Uma série de xenobióticos, que são moléculas adversas ao nosso metabolismo, são resíduos aí de metais pesados, de estruturas artificiais, de uma química artificial que a gente ingere muitas vezes nos nossos alimentos, né? Aquela química que é adicionada aos conservantes, por exemplo, a química adicionada aos estabilizantes, enfim. Então, todas essas estruturas xenobióticas são desintoxicadas ou detoxificadas lá no retículo liso, certo? Além do transporte, claro, toda a rede faz o transporte, o retículo liso é um grande responsável por esse metabolismo lipídico e também de toxinas. E o rugoso, claro, o metabolismo proteico. Beleza? Tudo certinho com o retículo? Adalto, quer dizer que o fígado tem um retículo muito funcional? Tem. Obviamente, é o órgão mais metabólico que nós temos.
Se ligou? Estão comigo? Beleza. Agora, quando nós estudamos essa rede, o retículo, a gente vai perceber o seguinte, que na evolução, as vesículas que compõem esses canais do retículo, essas vesículas elas vão originando outras vesículas. E essas outras vesículas elas vão se desgarrando ou se dissociando das vesículas do retículo, formando vesículas individuais, que vão se juntando, vão se unindo e vão apresentando uma espécie de intercâmbio químico. Resultado. Isso tudo, claro, de forma dinâmica. Uma vesícula que sai de um retículo se junta a outra. As duas se juntam a mais uma terceira, que se juntam a uma quarta, a uma quinta, daqui a pouco você vai tirar uma foto. A foto demonstra algo que é, obviamente, estático. Na hora em que você enxerga essas vesículas, você as enxerga como um complexo membranoso. Olha para essa imagem, vem comigo, preste atenção. Está vendo as vesículas aqui? Elas vão se juntando a outras, a outras, a outras, a outras, a outras, e você tira uma foto. Tira uma foto. Quando você tira a foto, é isso que você vê. Estão comigo? Se ligue. É isso que você vê. Um complexo de vesículas. Que antigamente era chamado assim, de aparato de Golgi. Em função de ter sido identificado por um italiano chamado Camillo Golgi. Aparato de Golgi, complexo de Golgi. Mas aí, na anatomia, ao longo dos anos, a gente vai evitando alguns desses nomes aí, né, que muitas vezes confundem os estudiosos, os anatomistas, e é muito mais didático, claro, representar a estrutura com a sua função. No entanto, o Golgi foi mas tão importante e quase que absorvido de forma visceral pelos estudantes da biologia, que o nome do complexo passou a ser chamado de complexo golgiense, mantendo a ideia do Golgi. Certo? Ou Golgiossomo. Então, são vesículas que vão se compartimentalizando, vão se unindo e que vão apresentar inúmeras funções. Claro, se ali você tem uma espécie de intercâmbio biomolecular, você tem inúmeras funções. Dá uma olhada aqui, fica próximo, ó. Você está bem próximozinho aqui das vesículas. Olha, é claro que aqui eu tenho uma visão extremamente ampliada, mas veja, eu vou pegar essas vesículas aqui, ó, e vocês percebem que elas vão se unir a essas vesículas maiores. No momento em que elas se unem às vesículas maiores, elas vão se juntando e nessa área, nessa região, essas vesículas, elas se desgarram, se despreendem. Então você tem uma espécie de face, conhecida como face trans, que é a face formativa, onde as vesículas elas vão chegar, e você tem uma espécie de face cis, uma face contrária. Então você tem duas faces, trans e cis, onde, dependendo das vesículas que vão se incorporando, elas vão sendo agora transferidas para a outra face, e a partir daí você tem uma face trans, cis, trans, de desprendimento. Então você tem uma junção, tem uma separação, e assim uma foto você vê todas elas empilhadas. Então você tem um complexo de Golgi com a face cis e trans, faces onde as vesículas chegam e saem, elas estão empilhadas. Sendo mais didático, agora invertendo a imagem, eu acho que vai ficar melhor para se entender o que é o cis e o que é o trans. Se do retículo essas vesículas se despreendem, lembra que eu contei essa história antes? Se as vesículas se despreendem do retículo, observem, elas vão se unir na face cis formativa, e essa face cis vai agora dar intercâmbio às outras vesículas que vão sair posteriormente pela face trans. Então você tem uma área de formação, uma área de secreção. Sim.
Só que assim, na boa, essas vesículas, elas são vesículas que vão ou secretar para fora da célula ou até mesmo serem mantidas dentro da célula. Ok? Essa imagem aqui ainda é melhor. Essa imagem aqui, ela ainda é mais didática. Porque aqui eu tenho a célula, aqui eu tenho um retículo. Ó. Que retículo é esse? Dá para se enxergar? Eu te ajudo. Ele está próximo do núcleo. É o retículo? Exatamente, retículo rugoso ou granular. Então, daqui essas vesículas são, observe, são reunidas, vão ser empilhadas para depois serem distribuídas para fora da célula. Essa é uma célula chamada de célula caliciforme. É uma célula que é componente dos nossos epitélios. Célula essa que vai ter uma capacidade de secreção muito grande. Sabe aquela secreção que em épocas de coronavírus, de influenza, de gripe, aquelas secreções que são expelidas na árvore respiratória, são essas secreções oriundas, por exemplo, do complexo. Essa imagem, eu acho, inclusive, ela a melhor de todas. Tanta imagem, né, Arnaldo? Claro, eu tenho que fazer você entender, cara. Observe. Retículo, ó. Vesículas do retículo. Elas estão saindo do retículo, ó. Aí vão se juntando as outras vesículas. Face cis, voltada para o retículo. Você ligou? As biomoléculas que estão sendo processadas aqui vão sendo levadas para lá. Porque nós estamos falando de um conhecimento microscópico extremamente detalhista. E outra coisa, eu não estou falando de mágica, isso aqui é ciência pura. A célula não é um compartimento mágico. Vou produzir aqui, joga para lá. É assim? É mágica? Não. Você tem um ambiente aqui que é completamente envolto de bioestruturas, de biomoléculas, enfim. Então, essas vesículas vão sendo transferidas, vão formando a face cis, vão se incorporando às outras vesículas, que vão sendo agora, ó, vão sendo dispersadas, vão se desgarrando do empilhamento, vão se aproximar, por exemplo, da membrana plasmática, para secretar. Adão, você falou muito a palavra secreção. Eu posso entender que a função principal do Golgi é a secreção? Muito bom raciocínio. Claro! Peraí, Adão. Então veja, se eu tenho uma glândula que é um órgão de secreção. Então peraí. Se há uma glândula, um órgão de secreção, quer dizer que lá eu tenho essa função retículo Golgi, esse, olha o nome, endereçamento sendo realizado continuamente. Muito bom, raciocínio perfeito. É assim que a gente aprende melhor esse conteúdo. Legal? Mas se você for observar aqui, pessoas, olha, vê essa vesículazinha aqui na face grande. Inclusive, essas vesículas todas, que são chamadas de transportadoras, elas tendem aí para fora da célula. No entanto, algumas dessas vesículas, como essas, mantêm-se, olha aqui a própria seta, mantém-se na própria célula. Então, essas vesículas que mantêm-se na própria célula têm que função? A gente vai ver. Se elas mantêm-se na própria célula, elas ficam dentro. Então, se ficam dentro, é exo ou endo? Muito bom. Endo. Tudo que é endo é para dentro. Logo, são chamadas de endossomos. Ok? Endossomos. Vesículas que são distribuídas para dentro da própria célula. Sabe quem vai ser, por exemplo, um endossomo fundamental? Os lisossomos. Ok? Bom, fazendo um destaque funcional, além da secreção e de tudo que vai ser secretado, a gente separa, de acordo com as células, né, mais
de forma mais exemplificativa, né? Ou seja, tentando associar a função do complexo ao tipo de célula, a gente vai exemplificando, não é, os aspectos diferentes de secreção, os tipos de função. Então, por exemplo, essa célula aqui, muito conhecida de vocês, que é o espermatozoide, um gameta importantíssimo, né, para a reprodução humana e também dos animais de uma forma geral, essa célula ela tem um complexo de Golgi cujo aparato de vesículas compõe uma única vesícula, que é essa daqui, chamada de acrossomo. Você tem vesículas que vão se reunindo para formar o chamado acrossomo. Qual é a importância do acrossomo? Adalto, esse acrossomo, ele contém inúmeras biomoléculas produzidas lá no retículo endoplasmático, como enzimas, proteínas, que a gente já viu, que vão ter uma especial função na reprodução. Então, no momento em que um gameta masculino, ele penetra na camada de células que envolve o óvulo, ali, algumas das enzimas do acrossomo vão digerir aquela camada do óvulo para penetrar o material genético do gameta masculino na célula feminina. É assim que ocorre a chamada fecundação. Então, é uma vesícula importantíssima. Me dá o nome de uma enzima, Adalto? Uma enzima chamada hialuronidase. Olha o nome, hialuronidase. Ase é um sufixo enzimático. Nós temos um complexo golgiense em eucariotos. São organelas membranosas como o retículo endoplasmático. Você só não tem procarioto, tá? Procarioto só existe com uma bactéria, só existe um organoide citoplasmático, que é o ribossomo. Agora, em eucariotos, você tem essas organelas, porque elas partem de um sistema integrado de membranas, como eu já falei. Quando nós estudamos, por exemplo, as células vegetais, nós vamos perceber que existe um complexo golgiense, que na hora da divisão celular forma uma espécie de conjunto de sáculos membranosos que vai ganhando corpo até chegar a formar uma estrutura divisória entre as células, que nós vamos chamar de lamela média. Então, uma divisão vegetal depende da formação da lamela média, que é oriunda do complexo golgiense. Temos também algumas coisas interessantes com relação ao complexo. Por exemplo, todo o metabolismo lipídico que vem do retículo também é presente no complexo. Então, se há uma secreção de um hormônio lipídico, como acontece no fígado, esse hormônio lipídico, por exemplo, ele é secretado pelo complexo golgiense. Ele pode ser montado lá no retículo liso e é secretado no complexo, como também pode ser montado no próprio complexo, síntese lipídica. Segundo alguns autores, e aqui a gente precisa reformular muitas dessas pesquisas, aí é uma forma mais didática e mais geral, generalista de se entender a origem das estruturas, há uma espécie de consenso que as vesículas do Golgi, obviamente, são originadas do retículo, não é? Para uma grande parte dos autores, do retículo rugoso, mas de uma forma geral do retículo. Legal? Bom, uma das vesículas de grande importância que vão participar dentro da célula como um endossomo é o lisossomo. Essa vesícula, ela é uma vesícula que contém um conteúdo enzimático, porque essas enzimas são de natureza lá do retículo endoplasmático rugoso, ou seja, elas são oriundas do retículo rugoso, são proteínas. E tem uma característica importante, elas se mantêm na célula porque elas têm uma função de digestão. A enzima vai digerir, ela vai catalisar as reações. Portanto, esses endossomos, olha o nome, endossomo, no caso aqui lisossomo, são vesículas cujas enzimas hidrolíticas são enzimas que atuam na presença de água, num pH em torno de 5, um pH ácido. Essas enzimas têm como função digerir.
São dois tipos de digestão que a gente vai ver na célula. Uma digestão que é de um material externo, que nós chamamos de digestão heterofágica, ou seja, a célula vai digerir algo que foi absorvido. Ok? Lembra lá da membrana. A digestão heterofágica ela acontece justamente quando nós estudamos a fagocitose e a pinocitose. Já a digestão autofágica, essa daqui, ocorre com componentes da própria célula ou da própria célula, o próprio conteúdo celular passa a ser um componente de digestão. E claro, se a autofagia é da própria célula, ela se destrói, ocorre o que a gente chama de autólise. Quando nós estudamos essas enzimas, vamos observar que é uma grande quantidade de enzimas que vão se manter nos lisossomos. Então a função catabólica de digestão é muito grande. Você tem proteínas que são enzimas de digestão proteica, como as catepsinas, as carboxipeptidases, enzimas lipídicas, como as lipases, fosfolipades, enzimas que degradam carboidratos, como as glicosidases, as galactosidases, enzimas como as chamadas nucleases, fosfatases, enfim, um grande grupo de enzimas. Uma das principais enzimas, inclusive, que dá nome à estrutura da organela lisossômica é essa enzima daqui, é a lisozima. É uma enzima importante que dá, inclusive, nome ao lisossomo e é em função dessa lisozima que muitas das reações imunológicas do processo inflamatório agudo ocorrem quando sempre que uma parasitose, um parasita tem que invadir o nosso corpo. Legal? Quando estudamos o ciclo lisossômico, nós vamos ver o seguinte, algo que vai se alimentar, ou melhor, algo que servirá de alimento para a célula, tanto por fagocitose como pinocitose, forma-se um vacúolo alimentar, o lisossomo vai digerir esse conteúdo do vacúolo, e a partir dessa fusão forma-se o vacúolo digestivo. O que é material de resíduo vai ser agora eliminado pelo corpo residual, e se eu tiver algo dentro da célula, o meu vacúolo, que passa a ser chamado de autofágico, também continua formando, na sequência da digestão, um corpo residual. A eliminação desse resíduo de digestão a gente chama de plasmocitose. Então você tem aqui uma espécie de encadeamento de endossomos, cada um deles num momento diferente de digestão. O lisossomo primário, o vacúolo digestivo, que seria o secundário, um vacúolo residual, que seria o terciário, e assim você vai dando finalização ao processo. Certo? Bom, vamos parar por aqui. Eu vou dar continuidade ao estudo dos endossomos, falando de uma outra organela chamada de peroxissomos, no nosso próximo encontro. Se ligue, viu? Vamos ter inúmeras novidades aí em relação ao nosso calendário. Vamos dar continuidade ao nosso curso, inclusive com a participação de vocês também ao vivo. Legal? Vamos lá, vamos se preparar. Já já a gente está junto de novo e vamos nos preparando aí para continuarmos a estudar o citoplasma, ok? Aqui é o professor Adalto Neto, seu amigo. Estamos juntos! Valeu, até a próxima! Tchau, tchau!